A paz do Senhor, estamos aqui de volta com o Dia de Cristo, os nossos vídeos aí, que há muito tempo a gente não grava nada, mas a gente vai estar retornando para poder fazer aí uma defesa apologética dos pontos do nosso cristianismo, do evangelho protestante, né? E para retorno desse trabalho, eu gostaria de trazer à tona um assunto que está muito em voga, que é a questão do batismo com o Espírito Santo, que alguns grupos evangélicos têm, não pentecostais obviamente, né, têm questionado muito acerca da ocorrência do batismo com o Espírito Santo nos dias de hoje, na igreja de hoje, né? Então eu vou trazer aqui alguns pontos, falar rapidamente sobre isso, tentar trazer uma luz sobre esse assunto. Certo? Bom, para quem não concorda com os pentecostais, né, acerca do batismo com o Espírito Santo, a gente precisa lembrar que o batismo com o Espírito Santo, ou revestimento de poder, ou ou ser cheio do Espírito Santo, ele foi uma promessa do próprio Deus, e isso vem sendo trazida desde o Antigo Testamento. A gente vai encontrar lá em Joel, texto muito conhecido, né? Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, onde diz: "E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias." Então, essa foi uma promessa, né, dada a Israel através do profeta Joel, né, para o período que antecederia a grande tribulação, né? E aí nós vamos ter que entender este texto em contexto junto com Lucas capítulo 3, 16, aonde João ele vai dizer assim: "Eu na verdade batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Né? Esse texto tem que ser correlacionado com Mateus 3,11, né? Que é a mesma passagem, né? Então, no próprio Evangelho já fala que viria Jesus, que realizaria o cumprimento da promessa, da profecia de Joel 2, 28 e 29. Tá? Mas a gente precisa entender o que é o batismo, né? Para a gente continuar esse assunto, a gente precisa entender o que é batismo. Eu achei uma definição bem didática, né? E eu vou ler para vocês, né? O batismo é uma forma de identificação. O batismo de João era um sinal de que o indivíduo reconhecia a sua necessidade de arrependimento para a remissão de pecados. Quando Jesus foi batizado por João, ele se identificou com a mensagem de justiça proclamada por João, embora, sendo sem pecado, não precisasse de purificação de pecados. O batismo com o Espírito Santo, predito aqui, identifica os membros do corpo de Cristo com o próprio Cristo, a cabeça ressurreta do corpo, lá de 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Né? Então, o batismo cristão é a identificação com a mensagem cristã e com o grupo cristão. Logo, essa é uma característica do cristão, né? Todo cristão ele precisa ser batizado, né? E todo cristão ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Poderíamos aqui debater sobre evidências do batismo com o Espírito Santo, quais são as evidências, enfim. Mas, não obstante isso, todo cristão ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos
une como povo de Deus, como um só povo de Deus, como a gente vai ver lá em 1 Coríntios 12, 13, que diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, é o batismo, né, com o Espírito Santo, né, que nos torna de fato um único povo em Cristo, tá? Também para a ordenação dos ministros, né, do próprio Evangelho, né? Nós vamos ver isso em Atos 20, 28, onde diz que: atendei, pois, vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Né? Bem como também em Efésios 4, 11 e 13, onde ele vai dizer que não só os pastores, mas todos aqueles que trabalham na obra são chamados pelo próprio Espírito, né? Que vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, né? Então, assim, o Espírito Santo, ele tem todas essas atribuições ainda hoje na igreja, e dependemos de estar cheios dele para poder sermos ordenados a ministros e até mesmo termos uma vida cristã adequada, né? Até mesmo termos uma vida cristã reta diante do Senhor, né? Por quê? Porque se nós formos levar ao pé da letra, né, nós vamos observar que nem mesmo dizer que Jesus é o Senhor nós podemos através de nós mesmos, sem que o Espírito haja em nós, como está lá dito, né, em 1 Coríntios 12, 3, aonde ele vai dizer assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Isso já tinha sido ensinado por Jesus lá em Mateus capítulo 16, versos 13 e 17, quando Pedro faz a confissão, né? Quando os discípulos voltam, né? E Jesus pergunta a ele o que diziam sobre ele, e eles dizem, uns dizem que é João, outros dizem que é Elias, e aí então Pedro toma a frente, né? Jesus pergunta: e vós o que disseste? Vós o que dizem? E Pedro toma a frente e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus Altíssimo. E Jesus então diz para ele, né? Quem te revelou isso foi meu Pai, porque se não for pela carne você não pode ter essa revelação, né? Então, até mesmo para isso, o Espírito Santo ele tem que atuar em nós. Só que, se isso não for ensinado na igreja, nós não vamos ver as manifestações do Espírito Santo dentro da igreja, né? É interessante isso, porque o Espírito Santo de Deus ele precisa ser ensinado à igreja, né? Nós precisamos ensinar a existência dele, o batismo dele, porque nós vamos ver lá nós vamos ver ali em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 19, verso 1 a 6, onde Paulo tem que ensinar a igreja acerca do Espírito Santo, pois esses só haviam sido batizados, a igreja de Éfeso só havia sido batizada pelo batismo de João, e somente com o ensino que Paulo
aplica, que eles passam a conhecer o Espírito Santo, e a partir daquele momento eles são imediatamente batizados com o Espírito Santo. Nós vamos ver isso em Atos 19, versos 1 a 6, onde diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, se não houver um ensino da existência do batismo com o Espírito Santo e do próprio Espírito Santo, a igreja ela passa incólume em referência ao Espírito Santo de Deus, né? Então, essas pessoas que negam o batismo com o Espírito Santo, a existência ou a contemporaneidade do batismo com o Espírito Santo para a igreja de hoje, né, na verdade precisam aprender sobre o Espírito Santo e sobre o batismo com o Espírito Santo, porque na verdade eles não aprenderam sobre isto, né? E nós precisamos entender que os dons espirituais eles foram dados para a igreja, para a sua edificação. A igreja hoje é edificada através dos dons espirituais, como está lá dito em 1 Coríntios 12, capítulo 4 a 13. E eu deixo esse estudo para vocês aí. E qualquer coisa, mandem perguntas, mandem suas questões e nós vamos aprofundando aí. Se for necessário, faça até outro vídeo. Eu vou estar gravando um vídeo por semana e postando aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, e vamos fazendo aí a obra crescer. Toda semana um vídeo novo e vamos aí edificar uma apologética séria, pentecostal sim, mas também com bastante base teológica acerca das coisas do reino. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos.